CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Olá, Andréia Salsa, bom dia para você, bem-vinda. Bom dia, Johnny Silva, que saudade que eu tava de você aqui na CBN, seja muito bem-vindo, sempre uma alegria. Aliás, eu tava com saudade de você e do Daniel Marçal também, né, que há tanto tempo que a gente não se falava, mas temos dois produtores aí viajando, um em Fernando de Noronha, outro em Pedra Azul. Hoje eu brinquei com o Daniel, quando eles voltarem, ele tem que ir para Nova York, que aí fica uma coisa mais... Não é? Eu também acho, André, eu também acho. Muito bom falar com você de novo. Johnny, também bom dia para Albert Borém, que está sempre com a gente, Kennedy, e para os nossos ouvintes, né, claro. Pois é, André, e hoje você vem trazer um assunto tão importante para a gente. É importante que a gente traga isso para a nossa rotina, no dia a dia, todos os dias do ano, mas faz muito sentido a gente falar justamente nessa época, né, Semana da Consciência Negra. A gente teve até um feriado para que as pessoas parassem e refletissem sobre todos os aspectos que envolvem a população negra. E hoje a gente vai falar sobre a inclusão racial, né, em cargos de liderança. Como é que as empresas estão se preparando para isso? Hoje já tem mais equidade nesses cargos ou ainda tem muita luta, Andréia? Eu também fico muito feliz da gente trazer para o nosso CBN Vida Profissional um tema como esse, até porque a gente, né, tem que celebrar, né, esse feriado nacional de consciência negra que foi agora no dia 20, mas tem que ser todo dia, né, Johnny? E a gente, em pleno sábado, dia 23, continuando falando sobre isso, é sempre muito importante. E você imagina, quando a gente fala de inclusão, de consciência negra, e a gente foi, felizmente, bombardeado de muitos conteúdos de qualidade, a gente está falando de inclusões até muito mais triviais, né? Você imagina em posições de liderança, que é o tema hoje aqui do nosso quadro. É muito desafiador, assim como outras inclusões, como, por exemplo, das mulheres, de pessoas com deficiência, mas a gente vai focar hoje aqui na inclusão racial, especialmente de negros, porque o desafio é enorme, né? Eu trouxe até aqui alguns números para a gente refletir, como a gente sempre gosta aqui no nosso quadro, de ter um papo mais leve, mas também trazer sustentação em estudos, né? Então a gente tem hoje uma representação na sociedade de 56,1% da população brasileira, mas apenas 4,7% em cargos de liderança nas 500 maiores empresas do país. Esse é um indicador da Fundação Getúlio Vargas, que pesquisa, tem um centro de pesquisa e traz esse dado, né? E se a gente não tiver olhando para isso, com esse foco, tem um outro dado do IBGE, que 21,4% de negros que estão sem emprego, né, segundo taxa de desocupação, vai acabar perdendo oportunidade para pessoas brancas, que representam 6,8% desse índice. E claro que aqui, né, Johnny, a gente não quer um nós contra eles, brancos contra negros, negros contra brancos, mas é um dado de realidade em que ainda é uma taxa muito pequena e a gente precisa avançar ainda muito para ter minimamente uma equidade, né? A gente não fala nem de igualdade, mas equidade em cargos de poder, né, de liderança e representatividade dentro das empresas. Andréia, hoje a gente já vê mais as empresas abrindo vagas, por exemplo, voltadas para esse público. A gente vê também treinamentos específicos para que esse público já entre em cargos de chefia, por exemplo, mas isso muda toda a lógica de funcionamento das empresas, pode gerar resistência. Como trabalhar isso, essa educação dentro das organizações, né? Essa cultura antirracista, como construir isso para que essa pessoa também não seja rechaçada pelos subordinados ou não se sinta mal nesse cargo? Como fazer com que essa empresa esteja pronta, né, para receber a diversidade? É um movimento que é social, né, Johnny? Eu sempre falo que, inclusive sempre quando eu sou convidada para falar de diversidade e inclusão, eu digo que começa pela nossa convicção pessoal. A gente precisa compreender que isso é importante, por que é importante, para inclusive a gente não assistir noticiários recentes, em pleno 2024, como a gente assistiu numa universidade, uma disputa lá de algum esporte,
e parte dos estudantes gritando cotistas, né? Cotistas, pobres, enfim. Então, é exatamente por isso que esse ponto que você trouxe, né? A gente tem que ter cuidado para não forçar uma inclusão e isso se tornar ainda mais violento, né? Das pessoas serem acusadas por isso. Tem uma lógica de compensação social, né? Que a gente estuda, entende, não é à toa, né, que a lei de cotas também existe e que apesar dessa lei de cotas, a taxa de graduação de pessoas negras ainda é de 21,1%. Por quê? Porque elas não querem? Não, porque são tantas barreiras até chegar numa universidade que às vezes as pessoas não têm nem esta opção, precisa lutar primeiro para a sobrevivência para depois ter estudo, e aí isso acaba impactando na ocupação de cargos de chefia. Mas eu entendo que tem uma lógica muito forte de transformação cultural que passa por uma transformação, sem dúvida, da sociedade e a nossa individual. Porque quando a gente tem a convicção pessoal de que inclusão é importante, de que isso torna, né, a sociedade mais justa, mais igualitária, menos violenta e, portanto, menos racista, a gente ajuda essa organização e fica todo mundo muito atento, né, em como a gente pode contribuir, porque tem uma máxima, Johnny, quando eu falo de inclusão e diversidade, que nem todo mundo gosta de falar, mas é importante que a gente fala de privilégio, né? E quando uma empresa opta por inclusão, então, por exemplo, tem aí o Pacto Global da ONU, que tem uma meta, e muitas empresas, né, grandes, inclusive, estão conectadas com esse Pacto Global, que tem uma meta de ter 50% de pessoas negras em posição de liderança até 2030. Quando a gente coloca isso, vamos trazer aqui em termos práticos para os nossos ouvintes, né? Se uma empresa tem 10 cargos de liderança, de diretoria, né, e ela toma consciência de que isso, ali só tem homens, brancos, héteros, enfim, né, aquele clássico que ocupa essas posições, e toma consciência de que quer embarcar nessa perspectiva mais inclusiva de diversidade. Se eu tomo essa decisão e eu tenho 10 homens brancos, héteros, e eu quero colocar ali mais 2, né, homens negros, na hora que eu não vou ampliar esse corpo diretivo, naturalmente que 2 pessoas têm que sair para que outras 2 ocupem aquele espaço. E aí esse é um grande dilema, porque algumas pessoas até dizem, né, que querem a inclusão, mas desde que não mexa na minha condição de privilegiado. E aí fica impossível, na realidade isso se torna impossível, porque para que a gente inclua, existe uma flexibilidade de privilégio, de poder, e nem todo mundo está preparado para esse papo, né, Johnny? Mas a grande realidade. Então, eu entendo que é uma grande reflexão de transformação cultural, e sim, muitas empresas estão caminhando nesse sentido, algumas por convicção, outras por pressão de investidores. Então, muitos investidores, felizmente, colocando isso como uma condição, né, de investimento, e aí as empresas se mobilizam nesse sentido. Mas, no meu entendimento, tudo começa pela questão da gente entender, querer e ter uma posição de contribuição. Por isso que muitas pessoas falam, e eu concordo, que não basta não ser racista, né? Você tem que ser um antirracista. Então, significa você ajudar nesse avanço da sociedade por ocupação de pessoas negras em posições de mais prestígio, até para ter representatividade, né? E inspirar outros jovens, especialmente, a também batalharem por essas posições, né? Andréia, o sociólogo Gessé Souza escreveu vários livros, né, sobre o racismo no Brasil, esse racismo estrutural da nossa sociedade, e ele traz até um conceito de racismo multidimensional, né, que considera essa questão racial em vários pontos da sociedade, inclusive no mercado de trabalho. Na prática, como é que a empresa pode fazer para que essas pessoas, né, que as pessoas negras não sofram preconceito na hora de assumir um cargo? Existem, por exemplo, estudos e pesquisas que foram feitas em alguns lugares do mundo. Tem um experimento de um cidadão na Inglaterra que ele encaminhou um currículo com foto e um currículo sem foto com as mesmas informações. E a foto era de um homem negro, e ele não foi chamado, né? Portanto, houve ali
preferência pelo currículo que não tinha foto, né? Que atendia todas as características. Como a gente pode acabar com isso na prática, assim? A empresa, ainda que não exista, né, uma lista ali, uma receita de bolo, como na prática a gente pode desconstruir esse racismo estrutural dentro das empresas para que não seja um problema uma pessoa negra acessar esses cargos, né? Pela meritocracia, pelo conhecimento. Sem dúvida. Sem dúvida é o caminho da educação, sabe, Johnny? Educação, formação, que a gente chama hoje de letramento racial, né? Que é a gente compreender. Quer ver um ponto que é muito delicado no país, e eu vejo grandes avanços nesse sentido, que é a própria pessoa negra se reconhecer como negra, né? Porque existe, inclusive, o tema da colorimetria, né? Dos vários tons de pele. Então, normalmente, as pessoas consideram o negro, mesmo o negro retinto, né, que tem a pele mais escura, mas quantas pessoas que são negras e não se reconhecem negras porque entende que se assim se reconhecerem, terão lá retaliações ou não ocuparão posições de prestígio. Então, isso tudo é o campo do letramento racial, tem a ver com educação, com formação, tem a ver com redução de uma coisa que tecnicamente a gente chama de viés inconsciente. Então, é aquilo que a gente nem percebe, que é a lógica, né, que o autor traz aí de racismo estrutural. Então, na hora em que eu tenho, né, vejo uma foto de uma pessoa negra no mesmo currículo e sem a foto eu me interesso e com a foto eu não me interesso, isso tudo é do campo do viés inconsciente e que a gente precisa conversar sobre isso. É só a gente refletir, os nossos ouvintes, eu sempre gosto de trazer para o pragmatismo, né, Johnny? Que é assim, quantas vezes você já abriu um consultório para ir no médico que te indicaram e dentro daquele consultório tinha um homem e uma mulher negros? Se você entra, né, e teve um caso também que repercutiu bastante agora com a telemedicina, um homem foi ser atendido, do outro lado tinha uma mulher negra, ele pediu para ver o diploma dela. Então, se fosse na hora que abriu lá, né, a videoconferência tivesse uma mulher branca, certamente ele não pediria, muito provavelmente pelo menos. Então, porque esse viés, né, representatividade, então se você vai para uma empresa e é apresentado para o teu diretor e ali dentro tem uma mulher ou um homem negros, isso causa um estranhamento. Então, tudo isso a gente precisa refletir. Na hora que você, ouvinte, né, tiver num restaurante de muito prestígio aqui no nosso estado, ou em qualquer lugar do Brasil, do mundo, dá uma olhada, né? Vira a cabeça e dá uma olhada quantas pessoas negras estão sentadas nas mesas. Isso a gente precisa gerar estranhamento, sabe, Johnny? Porque a gente só movimenta, isso em tudo, né? Não só no nosso comportamento, mas em questões raciais também. A gente precisa estranhar, se constranger, gerar desconforto, e é isso que eu vejo que as empresas, algumas, felizmente, começam a perceber, caramba, vamos fazer um talk show num programa de desenvolvimento de lideranças e eu só chamo aquelas pessoas tradicionais, né, homens, héteros, e por que eu não posso chamar aqui uma pessoa negra também para trazer? E se nem me vem à cabeça, o que significa isso? Então são esses desconfortos saudáveis que eu entendo que são caminhos que as organizações devem provocar, rodas de conversa sobre a temática, né? Em processos seletivos, garantir que tenha ali, né, a representatividade de currículos ou programas de capacitação. A gente tem aqui no Espírito Santo uma instituição que inclusive foi tema do Em Movimento nesse último sábado ou no penúltimo, já não me lembro, que é a instituição Instituto Oportunidade Brasil, da Verônica, que é uma mulher extraordinária, que traz lá do início, né, a capacitação de jovens negros de periferia do Espírito Santo, onde ela faz a capacitação em termos de tecnologia. Então, quer dizer, junta, né, iniciativa privada, o terceiro setor, iniciativas públicas, e o nosso desejo, né, e de colocar, por exemplo, num quadro da CBN uma temática como essa. Então, eu entendo que todo mundo fazendo a sua parte, a gente acelera, né? Porque eu entendo que o progresso ainda está lento demais, sabe, Johnny? Não sei você, os nossos ouvintes, mas eu tenho pressa para essas questões, porque a gente precisa acelerar, né, essa inserção
de negros em todos os espaços e aqui no nosso quadro hoje falando em cargo de liderança, né? É interessante porque uma pessoa negra num cargo de liderança, dentro do processo, é completamente diferente, né? Os olhares para as coisas também mudam, a gente passa a ter novos olhares, né? Assim como é a sociedade, né? Múltipla, diversa, no ambiente corporativo, isso também precisa acontecer, né, Andréia? E você está falando para a gente aqui de várias coisas que precisam andar juntas. Não basta abrir uma vaga, você falou aqui, é importante que a gente tenha roda de conversas para que haja um letramento. É importante também que a gente traga personalidades negras para falar dentro das empresas, para que a gente consiga enxergar ali, então, mais valor, como deve ser, que a gente respeite o conhecimento dela. E quando a empresa se abre para essa diversidade, para essa mudança na cultura, é importante também que ela tenha canais para denúncias, né, Andréia? Porque ainda há muitas pessoas resistentes, ainda há muito racismo impregnado na sociedade, portanto também há no ambiente corporativo. Sem dúvida, né? A importância dos compliances, né? Setor de compliance e ouvidoria, que também é um segmento que tem crescido muito, porque é como você disse, né, Johnny? A partir do momento que a gente insere nos espaços, a gente tem que se adaptar, inclusive com a linguagem, né, que é uma outra coisa. Então, o uso de palavras que não fazem mais sentido porque são impregnados de racismo. Então, aquela piada que naturalmente, né, historicamente a gente fazia não cabe mais. Então, todo mundo tem que ficar muito atento, né? E eu acho muito importante também que a gente destaque essa representatividade que, é claro, né, falar do negro, dos navios negreiros, da escravidão, a gente não vai negar essa história, mas assim, vamos falar dos autores negros, né, das grandes representações e pessoas. Isso tem crescido muito também a literatura negra no Brasil. Então é isso, eu acho que é um movimento, acho que nós aqui da CBN temos feito a nossa parte, em vários quadros, de alguma maneira a gente inclui, por crença, por convicção. Eu acho que juntando isso tudo a gente vai avançando, mas temos pressa porque não cabe mais, no meu entendimento, em pleno 2024, passando para 2025, alguns cenários que a gente ainda insiste, né, e assiste. Então, acho que é uma responsabilidade de todo mundo que tem algum pensamento um pouco mais progressista, de uma sociedade mais justa, mais igualitária, né, com mais respeito, e acho que é bom para todo mundo. Andréia, muito obrigado por mais esse comentário, sempre muito bom, a gente aprende muito com você aqui. E nos ajuda aqui no trabalho também, tá, Andréia? A gente bota em prática. Eu não tenho dúvida. Muito feliz da gente trazer esse quadro. E um ótimo final de semana para todo mundo, até sábado que vem. Até o próximo sábado e aproveite esse final de semana aí chuvoso para curtir em paz, com muita calma. Eu adoro uma chuvinha. Obrigada. Um abraço, Andréia. Um abraço.